Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a congregação das famílias cristãs. Com muita alegria, com muita satisfação, com sentimento de gratidão em nossos corações, vamos adorar, vamos agradecer, vamos glorificar ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele ressuscitou dentre os mortos. Hoje um domingo todo especial também. Não somente o sumo pastor será exaltado aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, o Senhor Jesus Cristo, mas também nós pastores, né? Nós também merecemos. Lá nas epístolas pastorais nós vemos Paulo orientar, né? Que os vossos pastores sejam honrados, né? Que haja todo um carinho, né? Que haja todo um zelo do próprio grupo da igreja, né? Em assistência aos pastores, orai por vossos pastores, né? Então hoje também é o nosso dia, dia dos pastores, dia do pastor. Mas vamos lá ao texto de Apocalipse, capítulo 3, do verso 7 em diante. E ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz aquele que é santo, que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e nenhum homem fecha, e que fecha e nenhum homem abre. Eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e nenhum homem pode fechá-la, porque tens uma pequena força, e tens guardado a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem ser judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei com que venham e adorem diante de teus pés, e saibam que te amo. Porque tu guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que virá sobre o mundo, todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Eis que em breve eu venho, retenho o que tu tens, para que nenhum homem tome tua coroa. Aquele que vencer eu farei uma coluna no templo do meu Deus, e ele não sairá mais de lá. E eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, que é a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e eu escreverei sobre ele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Nesse dia tão especial, nós queremos engrandecer e glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Ciente das dificuldades desses últimos dias, nós temos que estar selecionando textos dentro da Palavra de Deus. Temos que ter critérios ao interpretar e buscar na Palavra de Deus, com toda a fé e perseverança, o cumprimento. Temos que buscar nelas tudo que é necessário para podermos sobreviver, nos mantermos de pé nesses últimos dias, pois a corrupção é muito grande, pois as formas, as táticas, as estratégias do inimigo são tamanhas, muito dissimuladas, muito ocultadas, muito bem maquiadas, e muitos podem cair, até pastores podem cair. As ideologias, as vãs ideologias sutis, os ardis de Satanás são muito bem camuflados, muito bem maquiados, e nós vemos pastores cedendo. Em especial hoje nós vamos estar tratando, como eu disse, o dia do pastor, nós vamos tratar acerca de algumas orientações fundamentais, não somente para a qualificação dos pastores, como também para o posicionamento da igreja, em que condições devemos estar, porque sabemos que naquele mesmo período existia um anticristo, cujo nome era Nero, perseguidor da igreja, ateou fogo em Roma e colocou a culpa sobre os cristãos. Havia todo um sistema do judaísmo naquela época, entre fariseus e saduceus, que perseguiam os cristãos. Então, para qualquer lado que os cristãos buscavam fugir, não encontravam guarida, encontravam simplesmente guarida no Senhor Jesus Cristo, e neles eles tinham que perseverar na fé, pois de certa forma aquilo já era um reflexo, um protótipo de uma grande tribulação que estava sendo demonstrada para a igreja
e que num futuro distante, incerto, indeterminado, haveria de se repetir novamente, ou melhor dizendo, ao longo de toda a história da igreja cristã, nós vemos a intensidade dessas perseguições. O ambiente sendo restrito para a igreja de Cristo e nós cristãos sendo privados. E nos dias de hoje, como eu disse em alguns instantes atrás, o cristianismo tem encontrado essas dificuldades, essas barreiras, porque tudo está ficando mais difícil para os cristãos. Haja vista até mesmo esta plataforma onde estamos pregando aqui, ela já impõe restrições ao nosso vocabulário. Todos têm liberdade de expressão para falarem o que bem entendem na plataforma do YouTube, mas nós, pastores, estamos sendo restringidos e isso vai se avolumar, sem contar também que este texto de 1 Pedro, capítulo 5, onde ele passa essas instruções, nós vemos que ele fala que isso, de certa forma, essas provações, essas perseguições, acometem aos nossos irmãos em todas as partes do reino, ou seja, onde o Império Romano assim dominava, haviam perseguições, havia dificuldade por parte dos irmãos. Nós temos que saber, nós temos que aprender a lidar com isso, buscando no sumo pastor, no Senhor Jesus Cristo, na sua mensagem, no poder do Espírito que o capacitou e o ressuscitou dentre os mortos, para podermos também vencer e alcançar a nossa salvação. Eu disse no capítulo 5 de Pedro, nós encontramos ali algumas qualificações muito importantes para com o posicionamento, como devem agir os pastores. Veja que o apóstolo Pedro era o principal dos apóstolos. Ele teve o privilégio de ver na glória ali no Monte Carmelo o corpo do Senhor Jesus Cristo glorificado. Ele teve experiências muito íntimas com o Senhor Jesus Cristo, os ensinamentos mais profundos da revelação da sua glória, pois ele viu juntamente com João e com Tiago o corpo do Senhor resplandecer, a natureza eterna do Senhor Jesus Cristo, e a voz do Chocã da nuvem, que é a nuvem de glória, que assim afirmou: este é meu Filho amado em quem eu me alegro, eu me comprazo, o Senhor Jesus Cristo, a Ele adorai. Então ele sabia que ele estava diante do pastor, do sumo pastor. Em humildade, o apóstolo Pedro começa o capítulo 5 também se colocando entre os presbíteros, né? Ou seja, presbíteros são também pastores, né? E vemos as orientações, né? Ele orienta os pastores: pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele não por obrigação, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por interesse, nem ganho ilícito, mas de boa vontade. Entendemos que quando os pastores assim são chamados para exercer este ministério, há uma necessidade muito importante de ocorrer o esvaziamento, porque o Império Romano, quando assim, depois de tantos séculos e décadas perseguindo o cristianismo, pôde compreender de forma manipulatória que o cristianismo poderia ser utilizado para manipular e botar um cabresto, subordinando todas as regiões dominadas. E automaticamente os pastores, por serem os canais de comunicação, os porta-vozes de Deus, poderiam começar a pensar como os imperadores romanos da época e agirem de forma autoritária, e agirem de forma gananciosa, e agirem de forma dominadora para com as suas ovelhas, de forma controladora. E quando nós olhamos para o nosso Deus, em hipótese alguma, em nenhum ponto da história humana, nós vemos o nosso Deus agir de forma controladora. Veja lá, desde o Jardim do Éden, que quando Adão peca, Adão escolhe pecar, comer o fruto, desobedecer ao Senhor. Deus, naquele exato momento, ele não interferiu, mas conferiu a Adão ali o exercício do seu livre-arbítrio, de comer, de ser livre para comer o fruto e colher as consequências das suas escolhas. Ontem eu vi algo interessante, negócio trágico de assistir aquela cena. Está bombando lá no Instagram aqueles praticantes daquele
daquela atividade de se atirar, né? De determinadas alturas e os pés, né, são presos com uma corda. E ocorreu um incidente ali, que estavam ali com certeza os instrutores daquela prática, né, a mais de 40 metros de altura. Aí eles foram lá, lançaram a jovem, uma jovem lindíssima, tinha uma vida toda pela frente, e as pessoas ali entretidas filmando com o smartphone. E parece que só uma percebe ali, olha, a corda não está presa, a corda não está presa. Atiraram a moça ali, né? Se me falha a memória, foi ali no município de Limeira, aqui em São Paulo. E ali a moça caiu e se espatifou no chão. Que cena horrível, né? Que morte horrível, né? Então, um esquecimento, uma falha, né? Deus não interfere nas escolhas. As pessoas querem viver a vida assim, praticando essas atividades esportivas que envolvem muita adrenalina, muita emoção, pondo em risco a sua vida, correndo risco de morte. Deus não interfere nisso. Deus traz as lições, né, para as nossas vidas. Eu retiro lição de tudo. Nossa vida tem que ser valorizada. E tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, tanto como pastores como ovelhas do Senhor, nós temos que agir com zelo, com cuidado, com critérios. Um erro que nós praticamos pode espirrar nas pessoas que mais amamos. Uma falha, uma palavra não calculada, você atingindo os ouvidos de uma pessoa que tem um organismo fraco espiritualmente, emocionalmente, você pode assassinar a pessoa. A língua mata. Sim, a língua mata, causa transtornos, traz alguns complexos, traz diversas implicações e complicações na mente de uma pessoa. Por isso que nós temos que viver uma vida com zelo. Nós temos que viver com zelo. E nós que somos pastores temos que agir dessa forma, com zelo, com cuidado, observando as práticas e atitudes. A modernidade vai vindo, vai trazendo soluções, mas até que ponto também essas soluções, não existe o dedinho do diabo para poder controlar a vida das pessoas? Nós vamos tratar muito mais na mensagem de hoje acerca disso, mas uma coisa é bem certa: Pedro traz a instrução dos seus erros e de suas falhas. Ele negou o mestre e ele aprendeu a lição. Agora nós vemos aqui um Pedro quase perto de morrer, de ser martirizado em prol do Evangelho, passando essas instruções aos pastores: cuidado, zelo, cautela, não seja dominador, seja humilde, e também passando instruções simples em suas frases, mas de extrema importância para como os cristãos devem se posicionar nesses últimos dias de história da igreja cristã, nesse período da pós-modernidade. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, o sumo pastor. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem cuidado dos seus pastores. Deus açoita a quem Ele ama, e nós louvamos por isso. Nós louvamos porque Ele nos ama, porque Ele tem cuidado de nós. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, te amamos, te adoramos, te glorificamos, Senhor Jesus Cristo. Tu tens cuidado de nós, Tu tens tido zelo, Tu tens enviado a Tua palavra, Tu tens nos orientado. Te louvamos pela graça e a concessão do Espírito Divino sobre as nossas vidas. Santo Espírito, te suplicamos, Santo Consolador, Santo Tutor da Igreja, Santo Preceptor, te invocamos aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, te invocamos na Etiópia, te invocamos, Senhor Jesus Cristo. Visita ali o teu povo no Congo, na Nigéria, onde o teu povo está sendo perseguido, onde os pastores estão servindo de exemplo, meu Deus, sofrendo martírio pela pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ó, meu Deus, leva consolo. Visita aquelas crianças, meu Deus, que agora são órfãos, Pai. Tem misericórdia, tem piedade. Prepara o teu povo, meu Deus, nesse momento tão crucial, nesse momento de tanta angústia e perplexidade, de tanta degradação dos seres humanos, meu Deus. Prepara-nos para o encontro contigo. Ajuda-nos a amar a tua palavra. Torna os nossos ouvidos sensíveis, Pai Santo, e obediente, o nosso caráter obediente à tua palavra, às tuas orientações nesses últimos dias. Não nos deixe contaminar, não nos deixe perecer. Senhor Jesus Cristo, te suplicamos.
Ó Senhor Jesus Cristo, médico dos médicos, pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Teu castigo nos trouxe a paz. Visita, Senhor Jesus, a cada um que passa e por enfermidade neste momento, física e emocional, amanheceu chorando, Pai Santo, amanheceu triste pela perda de um ente querido, ou por uma dor da alma, por uma aflição da alma. Visita, ó Santo Espírito, nesta manhã. Vai curando, vai tratando as feridas, te suplicamos. Cura todas as feridas em nome do Senhor Jesus Cristo. Nessa manhã, revitaliza todos nós pastores. Prenda-nos, Pai Santo, pelos laços do teu amor. Não nos deixe cair em tentação. Ajuda-nos a fugir de toda aparência do mal. Ajuda-nos a não negociar os nossos valores. E que seja derrotado, que seja abatido nessa manhã os inimigos da igreja, os espíritos imundos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pois as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim nessa manhã glorificamos o Pai, o Filho de Deus e o Santo Espírito. Nesta manhã de domingo, louve, adore, exalte e engrandeça ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos.